Olá, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para entregar o que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a Tua Palavra. Que o Senhor venha revelar, Espírito Santo. A Tua Palavra é viva e eficaz, é digna de toda aceitação. A Tua Palavra é a verdade que nos liberta. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu és o único que pode revelar o profundo, o escondido, revelar os mistérios da Tua Palavra, Pai. Ó Deus, Tu és o dono desta palavra. Só o Senhor pode, Pai, revelar para os humildes, para os pequenos, para os que temem ao Senhor a Tua Palavra. A Tua Palavra diz que o Senhor revela os Seus segredos para aquele que o teme, para os humildes, para os pequenos. Então, meu Pai, eu diminuo para que o Senhor cresça, que eu seja pequeno, mas Tu és grande, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a minha mente para entender e compreender a Sua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar o coração da Tua serva nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, nós temos o desejo e a vontade de levar para aquelas pessoas aquilo que nós recebemos naquele momento, que é a salvação, a alegria, a libertação. Nós temos essa vontade, esse desejo de levar para essas pessoas o mesmo Jesus que nós ali aceitamos naquele momento, que nós recebemos. E nós começamos a envolver com libertação, né? Começamos a envolver com um trabalho de libertação, não porque nós queremos, mas porque é um chamado, uma vocação de Deus para a nossa vida. Porque você levantou as suas mãos, aceitou o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, você recebeu o libertador na sua vida, aquele que liberta, aquele que salva. Por isso que Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Nessa caminhada que nós vamos percorrer daqui em diante, hoje é o primeiro dia, sobre libertação, em nome de Jesus eu peço que você tenha o máximo de atenção, que não deixe ninguém tirar a sua atenção, nem que seja 10 minutos, 5 minutos, eu não sei quantos minutos nós vamos falar aqui sobre a libertação, é o primeiro dia, mas você até o final desse propósito de libertação, tenho certeza que você vai ser totalmente liberto. Nós vamos ministrar libertação, nós vamos ministrar quebra de maldição. E eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a sua vida, a sua história. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. E vamos aqui dar início a nosso estudo de libertação, né, de batalha espiritual. Glória a Deus. É interessante que o Senhor colocou no meu coração para estar dando esse estudo para algumas pessoas especificamente, a Adriana e a Alessandra. Nós vamos dar início aqui a esse trabalho de libertação, em nome de Jesus. O primeiro ponto sobre libertação, tem uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos, que é o seguinte: devo eu ser um ministro de libertação? Eu devo ser um ministro de libertação? Às vezes nós perguntamos assim: eu aceitei Jesus, estou na igreja, estou fazendo a obra, fui batizado nas águas, com o Espírito Santo. Eu devo ser um ministro de libertação? Constantemente fazem-me esta pergunta: como é que você ficou envolvido com o ministério de libertação? Como que você se envolve com o ministério de libertação dentro da igreja? Tem igrejas que trabalham com libertação muito forte. Tem igrejas que não têm esse trabalho de libertação. É só louvor, adoração, palavra. Mas tem igreja que tem um trabalho muito forte de libertação. Tem igreja que tem ministério de oração, de intercessão, uma equipe de intercessão, uma equipe de oração, uma equipe de libertação. Então, quando Deus te chamou, eu tenho certeza
que Ele te chamou para você se envolver com o ministério de libertação. Porque você quer libertar outras pessoas. Você quer libertar, você olha pro drogado, você olha para a prostituta, você olha pro bandido, você olha para aquele que está doente, enfermo, você olha pro pecador e fala, não, eu quero que essa pessoa seja liberta, porque o mesmo Jesus que te libertou, você quer que ela seja liberta, você quer levar para ela a libertação. Mas para isso, você tem que se envolver com o Ministério da Libertação, né? Por isso que aqui é uma pergunta. Como é que você ficou envolvido com o Ministério da Libertação? Como é que você se envolve com o Ministério de Libertação? Eu posso dizer naturalmente, você não deseja isso. Você não procura o Ministério de Libertação. Você não deseja o Ministério de Libertação. Isso é natural, isso é uma vocação do Espírito Santo, isso é uma direção do Espírito Santo na sua caminhada. E ele diz assim, a minha resposta geralmente é esta: se você olhar ali fora no chão, vai ver os rastros feitos por meus sapatos, quando eu estava sendo puxado para dentro deste trabalho. O Senhor não me chamou para esse ministério, Ele me empurrou para ele. Olha que interessante. Jesus, Ele não só nos chama para esse ministério, Ele nos empurra, nos impulsiona para o ministério de libertação. Então, nossos pés, ele já caminha para o ministério da libertação, né? E por isso que a Bíblia fala que muitos chamados, poucos escolhidos. Então, Deus escolheu você para esta obra, para esse ministério. Em Mateus capítulo 9, no versículo 38, está escrito assim: rogai, pedi, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Aqui esse texto fala sobre a seara, né, que é o campo, é o ministério, e os ceifeiros, que somos os trabalhadores, somos nós. Então Jesus está dizendo que a seara ela é grande, o ministério de libertação é muito grande, é amplo, mas nem todos querem esse ministério de libertação, nem todos querem se envolver com libertação, nem todos. Mas orai e pedi ao Senhor que mande trabalhadores, ceifeiros para a sua seara, para o seu campo. Então, Jesus ele diz aos seus seguidores para orarem a fim de que o Senhor da seara mande trabalhadores. O que Jesus fala conosco? Nós recebemos Ele, nós estamos na presença dEle, nós servimos a Ele, nós seguimos todos os passos dEle, fazemos a vontade dEle, e nós oramos para que o Senhor envie mais trabalhadores, para que o Senhor mande trabalhadores para o Senhor da seara, que o Senhor envie trabalhadores. A interpretação literal é que Ele empurra, que Ele empurrará os trabalhadores. Você está ali na obra, na igreja, o Senhor ele vai te impulsionar, o Senhor vai empurrar você para dentro do ministério de libertação. Se você é uma pessoa de oração, eu digo isso sem medo de errar, mais que absoluta certeza. Se você é uma pessoa que ora, que jejua, que você tem um ministério de oração, de intercessão na sua vida, você gosta de orar, você gosta de jejuar, você busca mesmo a Deus, sem medo de errar, com mais absoluta certeza, você foi chamado para o ministério de libertação. Porque aquele que ora muito, o Senhor empurra ele para dentro da seara, para o campo do ministério da libertação. Essa é a maneira como eu recebi a chamada. O Senhor não me pediu, Ele me mandou, né? O Senhor não pediu. Vamos dizer assim que eu posso dizer para mim que foi uma ordenância de Deus, né? O Senhor me mandou para esse campo. Por isso que ele diz Marcos 16:15, ele diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Está escrito: e estes sinais seguirão os que crê. Ele diz: em meu nome. No nome de quem? Um nome poderoso de Jesus. Vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera que venha trazer morte, não lhe farás dano algum.
imporão as mãos. O que Deus está falando? Para colocar as mãos sobre os enfermos e os curarão. E os curarão. Quando Jesus partiu, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Ou seja, quando nós estamos dentro desta seara, dentro deste campo chamado libertação, o Senhor, ele confirma que está conosco através da tua palavra e dos sinais. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós temos uma resposta. Se você deve ser ou não um ministro de libertação. Então a resposta é essa. O Senhor te mandou para esse ministério de libertação. O Senhor te empurrou para dentro deste ministério de libertação. Por isso que Mateus 9:38, né? Fala que a oração é para que o Senhor envie trabalhadores para a seara, né? E nós falamos sobre Marcos 16, do 15 até o 18 e o 20 também. Louvado seja Deus. Como eu estava dizendo, existe uma equipe, né? Essa aqui é a vocação da libertação. Existe uma equipe de libertação. Deus levanta equipe de libertação. Deus levanta a equipe para o trabalho de libertação. Porque o campo é grande, irmão. O campo é grande. Quantas pessoas que você entra na casa, você vê na rua, no supermercado, no ônibus, ou até mesmo embaixo de uma ponte, precisando de uma libertação, de um milagre. Então Jesus, ele estabeleceu um método de trabalho para os seus discípulos. Jesus falou assim: trabalhe em equipe, né? Eu posso ir sozinho, mas Jesus falou: é melhor andar em dois, é melhor trabalhar em equipe. Jesus, ele falou, é uma ordem dele. Quando Jesus, ele envia os 12 a ministrar, ele os mandou de 2 em 2. Nunca foi um sozinho, sempre foi 2 em 2. Então, para o trabalho de libertação, é fundamental e mais de uma pessoa. Nunca vai para um campo de libertação, para um trabalho de libertação, ou você vai numa casa, ou você vai num presídio, ou numa clínica de recuperação, no hospital. Nunca vá sozinho, sempre 2 em 2 ou mais. O trabalho de libertação exige uma equipe de libertação. Ele mandou 2 em 2 ao enviar os 70. Ele também os mandou 2 a 2. Outros grupos e outras equipes podem ser encontrados no livro de Atos. Pode ver em Atos, quem estava junto? Pedro e João ia orar no templo chamado Formosa, onde estava aquele paralítico. Aquele paralítico foi curado, porque estava o trabalho de libertação. Estava 2 em 2, não estava sozinho. Quando Paulo e Silas estavam presos, estavam os 2, não foi um só. Está entendendo que é necessário uma equipe de libertação? Na primeira viagem missionária foram Paulo, Barnabé e João Marcos. Mais tarde eram Paulo e Silas. Barnabé escolheu João Marcos. Áquila e Priscila formaram uma equipe de marido e mulher. O ministério em equipe está baseado nas Escrituras. Trabalho em equipe é desejável e mais efetivo, especialmente no ministério de libertação. No ministério de libertação é necessário ter uma equipe de libertação. Glória a Deus. Por isso que Deus levanta mais de uma pessoa. Deus empurra, né? Na verdade, Deus, ele está empurrando você para o ministério de libertação. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, né? O Senhor, ele empurra, o Espírito Santo empurra você para a obra de libertação. Glória a Deus. Nós vimos aqui o exemplo dos 70, Paulo e Silas. Vamos falar aqui também sobre os elementos e a estrutura. Quantas pessoas devem fazer parte de uma equipe de libertação? Você acha que existe
um número específico, só pode 10 pessoas, só pode 2 pessoas. Qual é a sua resposta? Será que Deus ele ordenou uma quantidade certa de pessoas para uma equipe de libertação? Eu quero te dizer que esta pergunta não tem uma resposta que sirva de regra. As situações para a libertação variam. Para ministrar a uma pessoa, um grupo composto de 2 até 6 pessoas em geral é o suficiente. Se eu estou ministrando libertação a uma pessoa, eu não posso estar sozinho, tem que ter mais uma pessoa ou até 6 pessoas para ministrar sobre uma pessoa. Porque se houver manifestação de demônios, possessão, tem que ter mais de uma pessoa. Tem que ter mais de uma pessoa. Então não é uma regra quantas pessoas devem fazer parte dessa equipe. Não existe uma regra. Porque o Senhor chamou todos para a libertação. Deus ele empurra. Mas se nós desejamos, se nós estamos na posição que Ele quer, se nós estamos vivendo em oração, jejum e palavra, nós somos empurrados para dentro desse ministério. Então, a estrutura da libertação, ela forma por um grupo, é formada, né? Por um grupo de 2 ou até 6 pessoas. Quando você for ministrar sobre uma pessoa, é o suficiente. Eu estou ministrando libertação sobre uma vida, então tem que ter mais de uma pessoa ali. Amém? A equipe deve incluir homens e mulheres. É muito importante um trabalho de libertação, o homem ministrar sobre homem e a mulher sobre mulher. Sendo que quando há um ministro, um pastor ou um bispo, né, um líder, ele tem essa autonomia de ministrar sobre a mulher, sobre o homem, sobre uma criança, entendeu? Independente do sexo, ele tem essa autonomia de ministrar. Mas se você é uma pessoa que você está ali, Deus te deu uma direção para você orar em algum lugar, nunca vá sozinho, vá com 2 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas, com uma equipe, com um grupo de libertação. E o Espírito Santo vai te direcionar ali na hora da oração da libertação. O Espírito Santo vai te direcionar para você impor as mãos ou para você interceder por aquela vida. O Espírito Santo direciona. Então, por isso que é necessário a equipe ter homens e mulheres, por causa das circunstâncias fora do comum neste ministério. Um homem não deve ministrar sozinho a uma mulher, nem uma mulher a um homem. Por mais que eu ministre sobre uma mulher, é necessário ter outras pessoas, mulheres. Eu nunca posso ministrar sozinho sobre uma mulher. Nós temos que, ao mesmo tempo que nós estamos ministrando libertação, nós temos que vigiar também. Jesus ele diz em Mateus 26:41, vigiai, pois. Vigiai, pois. Ele diz, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que ser vigilante, ainda mais ministério de libertação. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Imagine se eu estou ministrando libertação sobre uma mulher, só eu e ela. Por mais que eu não faça nada, que não seja ao contrário à palavra, mas o que o mundo vai dizer lá fora, o acusador, Satanás, ele vai querer arrumar algo contra a nossa vida, o nosso ministério de libertação. Por isso que é necessário mais de uma pessoa, sendo mulheres e homens. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você está em oração, em jejum, o teu espírito está forte e a sua carne é mortificada. Amém? Um homem não deve ministrar sozinho a uma mulher, nem uma mulher a um homem. A melhor equipe é marido e esposa. Se você tiver um esposo, uma mulher que trabalhe junto no Ministério de Libertação, ótimo, glória a Deus.
Mas se não tiver, leve uma equipe, leve um grupo de 6 pessoas que tenha mulheres e homens. Uma vez que a imposição das mãos podem fazer parte do ministrar, é melhor incluir na equipe os dois, né? Porque você está falando de libertação, você está falando de imposição de mãos, né? A imposição de mãos é uma ordem do Senhor. Ele diz imposição de mãos, que traz libertação. Que ele falou, impõe as mãos sobre os enfermos e serão curados. É necessário impor as mãos. Na equipe dos dois. Quando for possível. Uma vez que a imposição de mãos pode fazer parte do ministrar, é melhor incluir na equipe os dois sexos, ou seja, homem e mulher. Os homens e as mulheres não deviam impor as mãos indiscriminadamente no sexo oposto. Além disso, a pessoa que é libertada, por vez, tem de ser controlada fisicamente. Ainda que não lutemos contra carne e sangue, os demônios podem manifestar violentamente, de modo que a pessoa que está sendo liberta deve ser reprimida para não se ferir ou ferir aos outros. Ou seja, uma pessoa que está sendo libertada, uma pessoa que está sendo ministrada a libertação sobre ela, pode acontecer, vai acontecer a manifestação de demônios, vai acontecer. Você não está lutando contra aquela pessoa, você não está lutando contra a carne dela, contra o corpo dela, você não está brigando com ela, você está lutando contra os demônios que estão atuando na vida daquela pessoa. Você está lutando contra os demônios que fazem aquela pessoa beber, aquela pessoa fumar, aquela pessoa se prostituir, aquela pessoa não estar na presença de Deus. Você está lutando contra aquele demônio que coloca frieza espiritual, aquele demônio que não deixa essa pessoa ir na igreja. Então, esse demônio ele vai se manifestar, e ele se manifesta de uma forma violenta, porque os demônios eles fazem força. Eles não têm poder. Poder tem o nosso Deus. Deus tem todo o poder, no substantivo. Deus é poderoso. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder pertence a Ele. O único nome que os demônios vão obedecer, o único nome que os demônios vão sair, não é no meu nome, não é no nome da Alessandra, da Adriana, mas é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O único nome que tem poder. Então, os demônios eles vão se manifestar de uma forma violenta. Tem demônios que manifestam na pessoa, a pessoa tem uma força incomum, fora do normal. A pessoa consegue levantar um carro, porque é o demônio que está na vida da pessoa. É a força ali, aquela força do mal, aquele poder das trevas, aquela força ao contrário. Então, essa pessoa que está sendo libertada deve ser reprimida a fim de não ferir os outros e a ela mesma, porque o demônio quer ferir ela. O demônio quer ferir aqueles que estão ali ministrando libertação. Mas quando você tem autoridade, unção de Deus na sua vida, ele não tem poder de fazer graça. Ele não faz graça. Se você tem autoridade de Deus, se você tem uma vida de oração e de jejum, o demônio não faz graça. Ele pode manifestar violentamente, mas você amarra aquele demônio, você amarra ele e repreende no nome de Jesus, para que ele não venha ferir aquela vida, o corpo dela, né? E aos que estão ali ministrando libertação. Por isso que é importante mais de uma pessoa, porque a outra pode segurar aquela pessoa que está sendo libertada, ministrada. Então é muito importante isso. Nós estamos vigilantes, atentos em tudo. A libertação, o ministério de libertação é muito sério. Às vezes a gente fala assim, eu vou lá na casa orar uma pessoa, vou jejuar hoje. Não, você tem que jejuar todo dia. Você tem que ter uma vida de jejum. Você não vai jejuar só para ir lá ministrar, libertar aquela pessoa. Eu vou jejuar hoje porque eu vou libertar aquela irmã, aquele irmão, em nome de Jesus, que está lá, que vive no ocultismo, vive no espiritismo, vive no candomblé, vive na macumba. Não, você tem que ter uma vida de jejum, de oração. Tem gente que jejua para ir expulsar demônio. Não, você tem que ter uma vida de jejum, ter uma vida de oração.
Se você vai só jejuar para expulsar um demônio de uma pessoa, vai acontecer o que a Bíblia diz, que aqueles discípulos voltaram rasgados, sem roupas, machucados, porque levaram uma coça dos demônios. Os demônios bateram nele, é bíblico isso. Os demônios bateram nele, por isso que ele manifesta violentamente. Mas se você tem uma vida de jejum e oração, quando você fala no nome de Jesus, ele obedece, ele sai, porque é uma ordem. Amém? Então guarda esta palavra. Nós aprendemos aqui hoje que o Senhor, ele não só nos chama para o campo, para a seara, que o Senhor da seara, ele empurra você para este ministério de libertação. Guarda essa palavra. Ele empurrará você para o ministério de libertação. E é necessário ter uma equipe. Deus jamais vai enviar uma pessoa sozinha. Deus vai enviar de 2 em 2, de 3, de 4, 5, 6, 7. E é necessário, quando você ministrar libertação sobre uma casa, uma família, ter até 6 pessoas. É o suficiente. Se você ministrar sobre uma vida a libertação, tem que ter 6 pessoas, o suficiente para a libertação. Porque nós aprendemos que essas pessoas, elas podem manifestar, o demônio vai manifestar violentamente nela, a ponto de ferir aquela pessoa, ou ferir aqueles que estão ao redor. Eu já vi demônios manifestando e derrubando o obreiro na igreja, que o obreiro não vigia, tem que estar ligado, atento em tudo. E é muito importante mulher ministrar sobre mulher e homem sobre mulher. Se porventura o pastor está ali e ele vai ministrar sobre a mulher, é necessário ter mais de uma mulher ali, ter a esposa dele, ter outras mulheres, outros irmãos, a equipe da libertação. Amém? Que Deus abençoe a todos, Pai querido, Pai amado. Senhor Deus, o Senhor chamou, não só chamou, escolheu, mas o Senhor está empurrando essas vidas para o ministério de libertação. Que as suas mãos poderosas, Pai, esteja sobre ela. Pai, derrama unção de cura, derrama unção de libertação. Eu já vi demônios manifestar na rua, só de conversar comigo, aquele jovem que manifestou uma certa vez. Mas quando nós temos a unção de Deus, a autoridade do Senhor, o Senhor, Ele confirma que é conosco através da sua palavra e dos sinais. Deus, eu coloco em tuas mãos Alessandra, Adriana. Enche do teu poder, do teu Espírito Santo. Derrama a tua unção, a tua graça, Pai. Que essa palavra, esse estudo de libertação, que é só o começo, Pai. Nós temos uma jornada para seguir. Nós temos uma jornada da libertação. E que elas venham entender e compreender que o Senhor não chamou elas, mas empurrou elas para a libertação. Quando a pessoa tem visão, quando a pessoa tem revelação, quando a pessoa ora, jejua, Deus revela, Deus fala. O Senhor chamou para o ministério de libertação. O Senhor atendeu aos discípulos da seara para que envie ceifeiros, trabalhadores para o campo, para a seara. E o Senhor da seara vai abençoar e te capacitar. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?